que eu quero partir aqui do princípio é que a gente vai construir como se fosse um templo para nós, o nosso templo, a nossa casa, para a gente fazer as nossas escolhas diárias e aquelas mais difíceis ou as mais simples, para a gente ter retidão e ter um foco naquilo que a gente toma como opinião do certo ou errado. Porque o certo ou errado vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas tem uns critérios que ajudam a vida em comunidade. Então vamos começar desde o início da nossa experiência. A gente vem aqui, vamos considerar este feixe da nossa vida. Porque a nossa vida já existia antes e vai continuar existindo depois. Mas agora a gente vai focar nesse aqui, nesse momento encarnado aqui na Terra. A gente inicia aqui com o véu do esquecimento e nasce um bebê sem saber nada. A gente não sabe pegar uma colher, a gente não sabe fazer as necessidades básicas sozinhos, é tudo, a gente depende de outra pessoa. Mas esse véu do esquecimento, ele vem justamente para a gente começar do zero, ter uma oportunidade. Então muita gente adoraria relembrar da vida passada, só que a gente nem saberia como reagir sabendo da vida passada. Então a gente esquece para começar do zero. Às vezes a gente está fazendo algum trabalho e não está dando certo, não está dando certo, você tem que parar aquilo, começar de novo. Então esse véu do esquecimento, ele também a gente tem que situar ele que ele não é 100% esquecido. A nossa mente física não lembra de nada, mas está tudo ali no perispírito. Tanto as coisas boas como as nossas tendências não tão boas. Então por isso que a gente vem desafiando nossos pais também, e muitas vezes a gente, né? Por isso que quando criança, a gente começa a observar, aí aqui vamos, lembra daquele foco de a gente pensar na gente. Quando a gente pensa assim, a gente começa a nossa vida, depende muito, esse início é no meio que a gente vem. Então não vamos pensar assim, mas tem pessoas que nascem em países que é muito mais difícil, tem pessoas que nascem com problema de saúde. Nesse momento o convite é pensar na sua infância. Na minha infância, como é que foi? É lá que começou a nossa evolução, na minha infância. E aí a gente tem várias situações na infância. Às vezes a gente lembra de coisas boas, às vezes a gente lembra de coisas não tão boas, mas fazem parte desse pacote. E na nossa casa, que a gente vai imaginar, é lá na infância que a gente começa a fazer a fundação dessa casa. É lá que a gente começa a aprender com a orientação de outras pessoas o que é certo e errado, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E muitas vezes a gente nem tem opinião sobre isso, porque a gente é criança. A minha mãe não gostava de determinada comida, ela nem comprava. Não era eu que ia provar aquela comida que não chegava em casa. Depois que a gente vai aprender. Então, enquanto criança, a gente é direcionado. Então, lá nesse momento que a gente é direcionado, a gente não tem muita opinião sobre como definir coisas, como escolher o que é o certo ou o errado, o que eu quero, o que eu não quero. Porque você é direcionado quanto criança. Então, lá é o nosso início. Mas a gente já começa a ter umas ideias. Porque os nossos pais falam, isso não é legal. Daí a gente grava em algum lugar que não é legal. Eles falam, às vezes a gente passa em algum lugar, na volta a gente compra. A gente grava que a compra é sempre na volta, mesmo ela não acontecendo. Mas a gente começa a gravar algumas coisas desde a infância. E é lá que a gente começa a formar a nossa base. Nossa base é a nossa casa. Vamos passar um tempo e a gente vai chegar na adolescência. Na adolescência aí o mundo vira um pouquinho de cabeça para o ar. Eu não sei para quem que é pior, se é para a gente na adolescência ou para os pais. Mas vamos pensar na gente agora. A adolescência é um período muito complexo porque tudo está mudando. A gente está cheio de opiniões, a gente está cheio de ideias, a gente não pensa muito o que fazia, a gente só faz. Aí a gente falha e está tudo bem, a gente já vai lá e faz de novo. E falha de novo. Por que a gente faz tanta coisa no impulso na adolescência? Porque é o melhor momento. A gente já expandiu o nosso conhecimento, a gente já não é mais aquela criança que depende, a gente já está achando que é dono do mundo, a gente já é autônomo, e a gente quer experimentar as coisas por uma coisa natural nossa, que a gente quer ter o máximo de conhecimento e agregar coisas novas
E na adolescência é esse momento. Acaba o guarda-chuva dos pais, dos tutores, depende de como a gente tem a nossa condição, e a gente começa a incomodar, digamos assim, mas não é um incômodo. Cada um tem a sua adolescência. Tem adolescente que a gente é bem mais tranquilo, tem épocas que está tudo mais tranquilo e tudo muda. Mas ali na adolescência, vamos considerar que a gente começa a formar as paredes da nossa casa. Começamos a arrumar mais ideias. A gente pode não ter mais essa ideia, ter os pensamentos racionais, pensar no que faz, mas na adolescência a gente começa a experienciar. E começa a ter mais coisas gravadas, né? Porque na minha adolescência, o que vai acontecer? Muitas vezes. Eu vou me recordar de vezes que eu dei com a cabeça na parede, não quero passar por aquilo de novo. Ou na adolescência, vezes que eu desafiei os meus pais e eu estava certo lá na adolescência. Aí depois a gente passa e vê, eu estava errado. Mas é só depois. Mas a gente experiencia aquilo. Quando a gente está experienciando, a gente está aprendendo. Então a nossa mente, o nosso conhecimento segue trazendo novas experiências. É mais coisa que eu estou adquirindo. Boas ou ruins. Aqui a gente não vai falar se a minha adolescência foi só coisas positivas ou só coisas negativas, porque isso varia na nossa vida o tempo todo.